pessoal, eu sou a Havana, sejam muito bem-vindos ao Lenda em Queda e no vídeo de hoje eu vou falar de Coração de Estagiário, do Cássio Cipriano. Antes desse vídeo começar, eu queria dizer que tá rolando uma obra aqui em frente, então se vier um barulho de obra no fundo desse vídeo, vocês vão me perdoar. Então com essa obra desde sexta-feira eu não consegui um momento de silêncio pra gravar, só que hoje é meu último dia pra gravar esse vídeo que eu tenho que lançar ele amanhã. Então, realmente vou ter que gravar com a obra, vocês me perdoem aí se tiver algum barulho no fundo. Enfim, vamos falar de Coração de Estagiário, que é mais uma parceria desse canal e inclusive outra parceria com um autor que eu gosto muito, que é o Cássio Cipriano. E eu cheguei a fazer um roteiro para esse vídeo, só que eu acabei perdendo os arquivos dele, então eu vou ter que ir meio que de memória falando a respeito. Enfim, esse vai ser um vídeo mais rápido, porque é um conto, então não tem como eu falar muito dele sem dar spoilers e eu não quero entregar nenhum detalhe crucial dessa história. Eu já quero adiantar que foi uma leitura muito boa de fazer. É uma história, como eu falei, ela é bem rapidinha, se eu não me engano não tem nem 100 páginas, não chega a ser um conto, mas enfim, é bem curta. E eu li bem rápido, eu li uns 3 dias, porque eu tava atolado de coisa pra fazer. Porque se eu estivesse livre, assim, tranquilo, sem ter muita coisa pra fazer, eu tinha matado isso daí em um dia, assim, numa tarde. Realmente foi uma leitura muito rapidinha, assim. A escrita do Cássio é muito gostosa. A primeira coisa que eu queria pontuar a respeito de Coração de Estagiário é que no início da história o Cássio tem uma nota do autor e nela o Cássio fala que é a primeira vez que ele escreve em terceira pessoa e que ele não tá acostumado. E eu queria comentar a respeito disso, apesar de que eu dei a minha opinião no post do canal. Primeiramente, eu queria dizer que eu entendo muito bem esse dilema de autor de escrever em terceira pessoa. Inclusive, eu tinha essa dificuldade, assim, grandiosa. Mudou ano passado, quando eu tava escrevendo uma das minhas fanfics, porque eu tinha decidido que eu ia me desafiar a escrever em terceira pessoa 100%. Não acho fácil, inclusive acho muito melhor escrever em primeira pessoa. Então, assim, eu entendo o dilema do Cássio realmente. E assim, de início, a história realmente causa um estranhamento nessa narrativa. Não sei se é porque eu já conheço a escrita do Cássio, eu já li, inclusive, já falei aqui no canal de algumas outras histórias dele, falei de panetones baratos em vídeo e no feed do Lenda em Queda tem resenha de Skate Boys e também de Confluentes. E todas essas histórias são narradas em primeira pessoa, então assim, eu tava acostumada com esse estilo de escrita dele, então me causou muito estranhamento no início ler a história em terceira pessoa, mas, passado assim, acho que no segundo capítulo, acho que na verdade no meio do primeiro capítulo, isso já se esvaiu, porque a história ela vai te envolvendo, por mais que demore um pouquinho a pegar nos trancos, pra mim, que tô acostumado, primeiramente, não sou acostumado com o Cássio escrevendo em primeira pessoa, mas com tudo em primeira pessoa. Eu acho que todos os livros que eu li esse ano são em primeira pessoa. Inclusive, eu posso ou não ter abandonado um livro semana passada que era narrado em terceira pessoa e eu não consegui engatar na história. Então, assim, é uma dificuldade real que eu tenho de ler histórias desse tipo, mas depois do segundo capítulo isso sumiu, sabe? A história foi me envolvendo e eu nem senti. Inclusive, achei uma decisão muito assertiva escrever essa história em terceira pessoa, porque ela ficou muito mais fluida do que se ele escrevesse com um ponto de vista só, ou até com 2 pontos de vista, porque ainda se ele escrevesse com os personagens narrando o próprio sentimento, não ia dar pra escrever da forma tão fluida como foi esse conto se fosse dessa forma. Então eu achei uma decisão muito certa ele escrever esse conto em terceira pessoa. Achei que foi uma tentativa muito bem sucedida. E Coração de Estagiário, a gente vai acompanhar bem 2 estagiários, são Ravi e o Valentim, e eles são estagiários para Antonella, que é uma chefe bem Miranda de O Diabo Veste Prada, que inclusive existe essa referência na história, é bem legal. E eles são estagiários meio que rivais, assim, existe uma rivalidade entre eles, porque os dois estão tentando mostrar o seu valor, porque aquele estágio é muito disputado e é muito importante para eles. Então eles têm uma rivalidade entre si, mas eles têm que se unir para coisas que acontecem. A Antonella meio que esquece o aniversário de namoro dela com a Nívia e tudo mais, e ela fala: se virem aí, façam uma comemoração de namoro pra gente. E coisas acontecem, sério, é muito legal de acompanhar. A narração, como eu falei, depois do segundo capítulo, não causou mais nenhum estranhamento em mim, eu já me acostumei, então foi muito legal de ler. E tem outras coisas muito importantes que eu queria pontuar sobre esse conto. A primeira delas é que a playlist é maravilhosa, sério. Eu sou uma pessoa que gosta muito de música em livro, de livro que tem playlist, de livro que tem trecho de música no início. Se você leu alguma coisa minha, você sabe bem disso. Mas assim, eu gosto muito quando tem músicas nacionais, músicas que eu conheço, cantores que eu conheço, porque eu sinto que, enfim, eu me sinto mais conectada com o livro.
E no início desse conto tem uma playlist maravilhosa, que inclusive salvei ela no meu Spotify para poder escutar assim, deixei ela lá salva para escutar, não só enquanto eu lia, mas para escutar no meu dia a dia. Conheci um monte de artista muito bom. E são todos artistas da região norte, assim como o próprio Cássio. Então, ele quis trazer essa representatividade, a história se passa lá, inclusive tem um personagem indígena, que é o Ravi, que é outro ponto que eu queria puxar aqui, que eu acho muito incrível na escrita do autor. Eu gosto muito de livro com representatividade, mas o que eu gosto nos livros do Cássio é que ele coloca a representatividade de uma forma que, assim, dá para perceber durante a narrativa que não é uma coisa jogada ou de qualquer jeito e que ele realmente se importa com o que ele está escrevendo. Ele não só colocou e deixou, ele realmente pesquisou, ele foi atrás. Eu falei disso em Panetones Baratos, no vídeo em que eu falei que ele escreveu um personagem não binário também, que eu, que sou uma pessoa não binária, me identifiquei. Então, assim, aqui a gente tem um personagem indígena que a gente percebe que o Cássio, que houve uma pesquisa, que houve uma leitura sensível, dá para perceber que o autor se importava em colocar aquilo da forma mais bem representada possível, e eu acho que, conhecendo os outros livros do Cássio, é um traço da escrita dele que eu realmente admiro muito. Enfim, acompanhar essa história no geral foi muito legal, os personagens são muito cativantes. A única coisa que eu sentia que eu gostaria é que ela fosse maior. Assim, eu gostei muito do tamanho da história, eu acho que ela é perfeita para você ler ali numa tardezinha fria. Então, assim, acho o tamanho perfeito, porém, eu gostei muito desses personagens, eu gostei muito de conhecer e eu queria mais deles. Eu queria conhecer mais da história deles, tanto dos principais, né, que são Ravi e o Valenti, mas também a Antonella e a Nívia, enfim. São personagens que me cativaram muito, que eu gostaria que tivesse mais páginas. Então, funciona muito bem como uma história mais curta, não acho que faltou ou ficou corrido demais, eu acho que tá tudo na dose perfeita, mas eu gostaria que fosse um pouco maior, porque foi muito gostoso de ler e deu uma certa dó me despedir desses personagens, porque foi uma leitura que eu me apeguei muito a eles, inclusive não comecei outro livro logo em seguida, porque eu estava apegada aos personagens e às tramas dele, assim, o final é muito gostosinho, assim. E eu gostei muito do arco que o Cássio construiu desses personagens, tipo assim, um conflito específico que acontece, que eu não vou falar para não dar spoiler, mas que acontece e se resolve de uma forma que, apesar de ser muito clichê, é muito boa. Tipo, eu sou uma pessoa 100% a favor de clichê, já falei isso um monte de vezes. Até porque se é clichê é porque funcionou e continua funcionando. Mas assim, eu gosto muito de como ele fez tudo isso acontecer, de como ele construiu esse clichê e de como ele amarrou tudo no início, no meio, no final, de uma forma que ficasse sério, perfeito. Eu gostei demais de tudo isso. Acho que já ficou claro por essa resenha, mas foi 5 estrelas e favoritado, assim. Foi uma história que, por favor, leiam, é magnífica. Se você tá aí atrás de uma historinha divertida para ler aí no seu fim de semana, para colocar na sua TBR no final de mês, põe alguma maratona, sei lá, eu indico muito Coração de Estagiário. Inclusive, gostaria de ler mais desses personagens no futuro, assim, um spin-off, uma aparição deles numa história futura, eu não iria reclamar, tá? Porque eu realmente gostei muito, me apeguei muito a esse casal e a todas as coisas que eles vivem. E o jeito com que a rivalidade dos dois vai sumindo ao longo desse dia que eles têm coisas muito importantes a tratar e tem que ser criativos para fazer isso, porque a vaga de estagiário deles está em jogo ali, até porque eles têm que impressionar a chefe, né? Mesmo que não seja bem a função deles, é muito importante isso. Então, sério, é muito legal. Eu gostei muito de como ele descreveu as ações também. Inclusive, tem uma cena que me deu um certo gatilho, que é uma cena em que o Valentim precisa dirigir, e ele descreve de um jeito muito certeiro, cada passo dele dirigir, e me deu gatilho, porque no momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu estou na luta para tirar minha CNH, então eu estou assim, me veio flashbacks das minhas aulas de direção, quando fala que ele destravou o freio de mão, eu já fiquei, ah não, por quê? Realmente muitos gatilhos, sério, meu exame tá tipo marcado, gente. Tudo relacionado a dirigir um carro tá me dando muito gatilho, e eu então me senti um pouco como o Valentim naquele momento, apesar dele já ter a habilitação dele, espero que eu também tenha a minha no futuro. Enfim, só queria comentar dessa cena porque a história é cheia desses momentos muito descritivos assim, que são muito legais e que agregam muito. Eu gosto bastante da forma que são construídos. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo, queira Deus, mais rápido, porque, como eu falei, é uma história mais curta, eu não posso falar demais sem dar spoiler,
mas eu gostei muito de Coração de Estagiário. Eu senti que eu precisava fazer um vídeo, não só fazer o post de resenha e tudo mais, mas realmente fazer um vídeo e falar com vocês para indicar para vocês lerem esse livro, porque ele é muito bom, indico demais. E, enfim, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar o link de Coração de Estagiário aqui na descrição para vocês lerem. Também o vídeo que eu fiz de panetones baratos, caso vocês queiram ver minha opinião também, e enfim. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, dá uma força aí que é nessa volta complicada do canal, que tá tendo hiatos grandes, mas ó, 2 semanas com vídeo direto, tá? Vocês não podem reclamar. Minhas redes sociais, minhas histórias, vão estar tudo aqui na descrição também, caso você queira acompanhar minhas leituras mais em tempo real. A gente tem o Instagram do canal também. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por ter assistido até aqui, valeu e tchau!